Muito bem, estamos de volta com mais notícias aqui na RBC. Dr. Antero Mendes, jurista, é meu convidado hoje. Bloco anterior nós falamos sobre a questão do judiciário, né? O grande protagonismo do judiciário em 2018. Agora, 2019, já começa um novo governo, o governo federal, o governo do estado de São Paulo também com Dória, federal com Bolsonaro. As eleições mostraram que a população clamava por mudanças e, principalmente, no caso do Bolsonaro, aquele que seria a grande mudança, mudar tudo, combate à corrupção, enfim. O que dá para falar disso a partir de agora? O que de repente passa pela cabeça de um presidente quando tem essa responsabilidade? Evidentemente que nós temos que deixar a eleição de lado. A eleição já foi, o que foi feito lá atrás, vamos esquecer e vamos pensar daqui para frente. Daqui para frente, evidentemente que ele vai ter que colocar em prática aquilo que ele prometeu, né? Mas entendo que nesse ano é o primeiro ano de governo. A primeira coisa que ele vai ter que fazer é colocar as finanças em dia. O Brasil realmente está numa crise financeira muito séria, né? E ele vai ter que rever. Questões como Previdência, é inevitável, ele vai ter que mexer na Previdência, né? Redução do número de servidores, isso ele vai ter que fazer. Ele vai ter que enxugar a máquina pública. Se ele não fizer isso, realmente nós não sabemos onde nós vamos parar, porque as finanças não estão batendo. O déficit nacional está subindo exacerbadamente. Então ele precisa fazer o quê? Primeiro, mexer nas finanças. Essas medidas são impopulares. Ele vai aproveitar, ao meu ver, esse primeiro ano, que ele está namorando com a população ainda, que ele foi eleito, e a população ainda está dando o voto de confiança, para fazer, entre aspas, as maldades esse ano. Porque daí, com o crescimento voltando a vir, porque nós somos a 8ª economia do mundo, e o Brasil não pode ficar na rabeira, mas tem que começar a progredir de novo, no ponto de vista econômico, aí sim, ele vai começar a voltar a fazer aquilo que realmente ele pretende no governo dele. Mas, Reinaldo, o que me trouxe um alento foram essas nomeações agora para os cargos de ministros. Eu acho que são nomes importantes na sociedade, são nomes técnicos realmente, não tem nenhum compromisso político, e isso traz um alento para a população. A gente vai entrar nessa questão dos ministros, mas antes, só para lembrar, você falou da economia, mais de 60% dos brasileiros acreditando no potencial econômico no governo Bolsonaro, né? A pesquisa recente foi feita entre o Natal e o Ano Novo. Agora, em relação aos ministros, eu acho que o nome que mais agradou a população foi o de Sérgio Moro. O Sérgio Moro, realmente, o doutor Sérgio Moro é um grande nome do governo Bolsonaro, além também, né, do nosso ministro da Economia, que é o Paulo, né? E aí vai trazer um grande avanço, digamos assim, o que se espera nessas duas pastas. O ministro Sérgio Moro vai ser um super-ministro, porque está havendo a união de vários ministérios sob a sua batuta, né? Então, grande trabalho que ele fez contra a corrupção no judiciário, esperamos que ele faça agora também, como ministro da Justiça. Ele vai ser o chefe da Polícia Federal, ele vai ter um poder muito grande, né? E aí sim, a gente espera que ele faça tudo aquilo que vinha desempenhando no Judiciário brasileiro. Agora, só para finalizar aqui com o doutor Antero Mendes, que é jurista, né, fazendo uma análise sobre a questão política do país, já com esse novo governo. O governo do estado de São Paulo, com João Dória, PSDB continua trilhando o caminho no comando do estado. Olha, eu acredito que também não vai haver muitas mudanças. Ele seguirá o rito do presidente da República, né? Eu acho que houve um racha nessas eleições no próprio PSDB, o que fragilizou o PSDB. O PSDB vai ter que repensar daqui para frente qual vai ser a sua linha, né? Então, eu entendo que não teremos grandes mudanças, mas ele vai, com certeza, pelo menos nessa primeira fase aí, na linha do presidente Bolsonaro. Apesar de que já ouvi dizer que pode ele ser um pretenso candidato a presidente da República, e aí acho que pode entrar em choque. Pode entrar em choque, mas isso lá do segundo ano de gestão para frente, eu não vejo nenhum tipo de baque agora. Ambos falaram muito durante a campanha sobre a questão da segurança, né? As pessoas em São Paulo depositam a confiança num novo modelo de segurança para o Estado.
o que a população também pensa em relação ao Jair Bolsonaro, né? Só para a gente finalizar essa questão de segurança, que é importante, vai passar muito na questão federal pelo Sérgio Moro. Sim, sim. Eu falei agora, né, sobre a questão da iniciativa privada, sobre a questão de uma linha mais capitalista, mas o presidente da República, ele tem que realmente mostrar ao Nordeste, principalmente do país, que ele não vai acabar com as questões sociais que vinham sendo desempenhadas pelo outro governo, que tinha, sim, como por exemplo o Bolsa Família, um grande ganho para a população. Algumas coisas ele tem que manter, aliás, muitas coisas boas do outro governo, ele tem que manter, as questões sociais. E eu acho que isso vai auxiliar na questão da violência, aliado a uma forte combatividade aos meliantes nos grandes centros, né, ao tráfico de drogas. Tem que rever a questão do usuário também, que eu acho que não pode deixar descriminalizado isso, porque o usuário fomenta aquele que vende, só vende porque tem quem compre. Então, o usuário que realmente tem problema mental, é um dependente, ele tem que ser internado. Ah, mas ele tem que ver o que ele precisa ou não? Não, peraí. Interesse da população deve prevalecer sobre a opinião dele. Então, ele tem que ser internado à força, sim. E aquele usuário que compra porque compra, não é viciado, mas compra porque tem que ser penalizado. Porque a droga não é o narcótico no nosso país é proibido, então tem que ser criminalizado. É crime. E se você criminalizar o usuário, que é o filhinho de papai, que é aquele que vai comprar porque quer, você vai tirar aquele pobrezinho que fica traficando lá na favela porque necessita. Então não é só o traficante, tem que ver também o usuário, que é ele que fomenta. Aí você vê paz e amor, mas esse paz e amor que vai lá fazer passeata no Rio de Janeiro, no São Paulo, é o cara que usa droga, é o que fomenta a violência. E isso é que tem que ser visto, ao meu ver. Então, violência, tráfico de droga, o que o sujeito que usa o entorpecente vai fomentar? Ele vai fomentar o tráfico de drogas, vai fomentar violência, vai fomentar tráfico internacional de armas e outras coisas mais. O traficante vende porque tem quem compre. Se você eliminar quem compre, é evidente que não vai conseguir. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Mas quem compra há de ser analisado, há de ser visto. Então, isso eu acho que tem que ser colocado em pauta, porque é uma questão a se pensar. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui, conversado com a gente, falando dessa expectativa do novo governo. No bloco anterior, também analisando a questão jurídica do país, né? O protagonismo do judiciário, principalmente em 2018. Muito obrigado e boas perspectivas, então, nesse novo ano. Estou à disposição, é o que a gente espera e agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado, excelente 2019. Igualmente, você e todos os telespectadores. O doutor Antero Mendes, meu convidado jurista, aqui na bancada do Mais Notícias, encerrando essa primeira edição do ano de 2019. Você nos acompanha também pelo site da Rede RVC, tem o nosso e-mail para você mandar sugestão de pautas e seguimos interagindo com todos nas redes sociais. Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Nos acompanhe durante todo esse ano de 2019, vem muitas novidades por aí. Deus abençoe e até mais.